E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise aqui com a gente. Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema que, sem exagero, está moldando o nosso futuro. E olha, não é só mais um elemento da tabela periódica que a gente decorava na escola, tá? A gente vai falar do verdadeiro canivete suíço da química moderna. Uma ferramenta absurdamente crítica para a transição energética e para toda a indústria global. Vamos entender de vez como essa molécula funciona e por que ele é tão indispensável. Para dar o pontapé inicial, pense o seguinte: qual é o elemento mais abundante do universo inteiro e que, de quebra, é a peça que faltava para o nosso quebra-cabeça industrial moderno? A resposta é ele mesmo, o hidrogênio. Desde que o químico inglês Henry Cavendish descobriu esse cara lá em 1766, e ele chamava de ar inflamável, olha só, esse elemento super leve deixou de ser uma curiosidade de laboratório para virar uma verdadeira revolução na indústria. E no Explainer de hoje, a gente dividiu essa jornada em 6 partes rápidas. Primeiro, o gás versátil. Depois, combustível espacial e refrigeração, passando por o motor químico, células a combustível, aço verde e, para fechar, o desafio do futuro. A ideia aqui é mostrar como indústrias que parecem não ter nada a ver umas com as outras estão, na verdade, totalmente ligadas por esse único bloquinho de montar químico. Então, parte 1, o gás versátil. Começando do básico, o hidrogênio passa longe de ser só um gás comum. Ele funciona tanto como um vetor de energia quanto como uma base química fundamental. A versatilidade desse cara é um negócio impressionante. A molécula de H2 é tipo um conector invisível de tudo. De um lado, ela alimenta a produção de metais e combustíveis. Do outro, é a espinha dorsal dos fertilizantes através da amônia. Entra de cabeça na cadeia dos plásticos e bate até na porta da indústria alimentícia. É uma teia super complexa, onde o hidrogênio sustenta praticamente a coisa toda. Bora para a parte 2, combustível espacial e refrigeração. Mudando agora o foco lá para o setor aeroespacial e de infraestrutura pesada. É aqui que a gente encontra uma área onde as propriedades físicas do hidrogênio são, literalmente, insubstituíveis. O hidrogênio é simplesmente o queridinho da NASA. E por que será, né? O grande segredo está na densidade. O gás, naturalmente, ocupa um espaço enorme. Mas quando a gente esfria e transforma ele no estado líquido, esse volume cai para 1/700 do tamanho original. Isso dá uma compactação extrema e uma quantidade de energia por massa que nenhum outro combustível que a gente conhece chega perto. Por isso, é a força motriz perfeita para os foguetes e cápsulas espaciais. E um fato muito curioso é que a gente nem precisa ir para o espaço para ver essa magia acontecer. Aqui na Terra mesmo, quase 70% dos geradores elétricos acima de 60 megawatts no mundo todo usam hidrogênio puro para refrigeração. Como ele é abundante, relativamente barato e incrivelmente bom em absorver calor, ele é o grande responsável por manter a nossa gigantesca infraestrutura elétrica funcionando de um jeito super seguro e eficiente. O que nos leva à parte 3, o motor químico. Deixando os foguetes um pouco de lado e olhando para os bens de consumo e para a agricultura, é aqui que o hidrogênio mostra que é um verdadeiro motor invisível da nossa indústria química. A gente está falando de coisas que estão no nosso dia a dia o tempo todo. A amônia, que é a base dos fertilizantes que, convenhamos, sustentam a agricultura mundial. A margarina, que é feita saturando óleos vegetais com hidrogênio. A primeira etapa de fabricação do nylon 66 para roupas. A produção de metanol. E até a anilina que a gente usa em corantes. O hidrogênio já está super enraizado na nossa rotina muito antes de qualquer pessoa começar a falar sobre transição energética. E para dar uma dimensão real dessa dependência, saca só esse número: 87 mil toneladas. Só no ano de 2022, a indústria de fertilizantes aqui no Brasil consumiu 87 mil toneladas de hidrogênio. É uma demanda colossal. Mostra muito bem o tamanho gigantesco do mercado que existe hoje só para garantir que a nossa produção agrícola continue de pé. Chegamos na parte 4, células a combustível. Agora a gente vai entender a tecnologia que pega toda essa potência química e transforma em eletricidade limpa. O coração dessa tecnologia é fascinante. Embora pareça uma invenção saída de um filme de ficção científica, a ideia de juntar hidrogênio e oxigênio para gerar energia e água é lá de 1839. A estrutura básica tem um ânodo, um cátodo e um eletrólito no meio, operando sem parar enquanto a gente continuar injetando gás combustível. Vamos entender isso passo a passo, porque a elegância desse processo vale muito a pena. Primeiro, o hidrogênio entra no ânodo, e um catalisador divide ele em prótons e elétrons. Segundo, como o eletrólito no meio da célula só deixa os prótons passarem, os elétrons não têm escolha a não ser dar uma volta por um circuito externo. E é justamente essa voltinha dos elétrons que gera a energia elétrica que a gente usa. Por último, lá no cátodo, os prótons, os elétrons e o oxigênio do ar se encontram e se recombinam. E sabem qual é a única coisa que sai do escapamento depois disso tudo? Vapor de água pura. Nada de carbono. Zero. O grande lance aqui é a eficiência.
As células a combustível conseguem converter até 50% da energia química diretamente em energia elétrica. Se a gente compara com os motores a combustão tradicionais, que desperdiçam a maior parte da energia na forma de calor, fica muito fácil entender por que essa conversão direta, silenciosa e limpa é uma revolução tremenda, tanto para veículos quanto para a geração de energia estacionária. Parte 5. Aço verde e descarbonização. Indo agora para a aplicação ambiental mais urgente de todas. Como que a gente limpa setores inteiros da economia que passaram a vida toda dependendo inteiramente de combustível fóssil? Bom, o problema climático que a gente tem nas mãos é gigante. A indústria do aço, que é fundamental para construir nossas cidades e infraestrutura, responde sozinha por cerca de 8% de todas as emissões de dióxido de carbono do planeta. É um setor onde queimar carvão metalúrgico ainda é a regra. É aí que o hidrogênio entra como o grande salvador da pátria. O contraste de como a gente produz é gritante. No método tradicional, a gente mistura minério de ferro com carvão ou coque. Isso faz o ferro, claro, mas cospe uma quantidade absurda de CO2 no ar. A alternativa moderna, chamada redução direta do ferro, ou DRI, tira o carbono da jogada e coloca o hidrogênio no lugar. Ele reage com o oxigênio do minério em altíssimas temperaturas e o resultado final: o ferro purinho e, de novo, só vapor de água indo para o ar. Essa é a famosa rota para o aço verde. Mas calma lá que tem um detalhe super importante. Para o aço ser realmente verde e limpo, o hidrogênio que a gente usa não pode ter emitido carbono lá atrás na hora que foi fabricado, certo? É isso que a gente chama de hidrogênio verde. Ele é extraído da água usando um equipamento chamado eletrolisador. E a energia elétrica que liga essa máquina precisa vir 100% de fontes renováveis, tipo usinas eólicas, solares ou hidrelétricas. E o resultado prático de toda essa mudança? As modelagens indicam que usar o hidrogênio verde como agente redutor pode cortar as emissões de CO2 na fabricação de aço em até 21,4%. Isso é um impacto absurdo, super tangível para as metas globais de descarbonização, colocando de vez a indústria pesada no caminho da sustentabilidade. E, finalmente, parte 6, o desafio do futuro. Porque, claro, toda essa promessa maravilhosa não vem sem as suas barreiras, né? Vamos fechar nossa análise olhando para os obstáculos bem realistas que ainda atrapalham a adoção em massa desse futuro limpo. A verdade é que a realidade econômica de hoje ainda puxa o freio de mão. O hidrogênio feito de combustíveis fósseis, como o gás natural, ainda é muito mais barato de fazer, mesmo sendo super poluente. Por outro lado, o nosso tão sonhado hidrogênio verde é sustentável, mas custa de 2 a 3 vezes mais caro para ser produzido hoje. Os dados mostram de forma bem clara que, para o método verde conseguir competir de igual para igual no mercado, a gente vai precisar baratear muito, mas muito mesmo, o custo dos eletrolisadores e da geração de energia renovável. O que deixa a gente com uma reflexão enorme para fechar esse explainer. A ciência e a química por trás do hidrogênio já estão mais do que provadas. Seja para mandar foguete para o espaço, para ajudar a botar comida na mesa ou para limpar de vez a nossa produção de aço. A tecnologia está toda aí. Mas a grande pergunta é: o mundo está pronto para bancar aqueles investimentos gigantescos em infraestrutura que a gente precisa para tornar esse futuro verde viável e barato? É um desafio formidável, sem dúvida. Mas, como a gente viu hoje, a recompensa de dominar o elemento mais abundante do universo é, literalmente, transformar o nosso mundo. Valeu por acompanharem até aqui, pessoal, e até a próxima análise.